Oi, oi, oi. Chegamos para mais um dia de bate-papo. Tudo bem, pessoal? Dá só um minutinho pro pessoal chegar. Hoje nós vamos falar sobre avaliação nutricional. É um tema muito importante, muito específico, muito interessante. Não só dentro do transtorno do espectro autista, mas em todas as crianças, né? A gente precisa... Um bom nutricionista precisa saber fazer uma avaliação nutricional adequada, criteriosa, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho. Nosso objetivo, gente, é trazer, com essa série de lives aqui, é trazer informações, boas informações técnicas, seguras, dentro do que há de mais novo da ciência, né? Porque não só dentro do espectro autista, mas a ciência, os estudos estão aí todo dia trazendo novas informações, novos conceitos, novas possibilidades, novos caminhos para a gente seguir, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir. Eu estou tentando abrir meu computador aqui, porque na hora que eu abri a live, ele desligou. Mas vai dar certo. Segura aí que vai dar certo. Então, assim, a gente vem construindo uma base muito boa, né? Eu acredito que essa sequência de assuntos, de temas, foi muito bem pensada e organizada para que a gente consiga dar uma sequência de raciocínio para vocês, para que vocês levem para o profissional que acompanha a criança de vocês melhores informações, para que a gente consiga, de forma cada dia mais, de forma mais assertiva, ajudar as nossas crianças, né? E aí, eu já falei aqui com vocês que eu sou nutricionista e terapeuta alimentar, né? Então, isso é muito importante porque isso vem a calhar justamente com o que eu vou começar falando aqui a nossa live, tá? É bom que eu vou contar um pouquinho da minha história desta terapeuta alimentar para vocês. A avaliação nutricional. O que é uma avaliação nutricional, gente? É uma avaliação que vai medir, quantificar, dosar, avaliar a nutrição dessa criança, né? O que é que come, o quanto come, como come, se não come. E isso foi um dos motivos pelo qual, além de ser nutricionista, hoje eu sou terapeuta alimentar. Porque muitas vezes, dentro do espectro autista, a gente vai esbarrar com a seletividade alimentar. E aí é onde você chega no consultório do profissional e de repente você se depara com uma situação assim, um plano alimentar que não é real à condição daquela criança. E às vezes só o plano alimentar não é o suficiente. Às vezes a gente precisa de novas intervenções, que nesse caso aí é a terapia alimentar, como uma solução para as crianças que estão dentro do quadro de seletividade alimentar. Às vezes, uma seletividade alimentar extrema, né? Então,
é preciso que o profissional tenha um olhar não só de empatia, como de cuidado, e como um olhar diferenciado, porque muitas vezes a avaliação nutricional convencional, ela não vai ser o suficiente para aquela criança. Às vezes, eu falo muito isso, né, gente? Nada é para todo mundo. Nem água em excesso para quem tem uma insuficiência renal crônica. Óbvio que é um exemplo forte, duro e até um pouco radical, mas traz para a gente a importância disso, que nada é para todo mundo. Então, a avaliação nutricional da criança que está dentro do espectro autista, ela também precisa ser desenvolvida para essa criança, tá? E isso é muito importante. Meu cabelo, olha. Isso é muito importante. Então, eu vou, de forma didática, falar para vocês dos pontos importantes da avaliação nutricional em 5 dimensões. Tá? Que, na verdade, dentro da minha consulta, elas acontecem de uma forma integral, até porque eu acredito na visão integrativa, que o ser humano é constitucionalmente único e faz parte de um corpo. E nesse corpo, a gente já conversou, inclusive, sobre as formações do nervo vago, onde tudo conversa. Então, eu preciso trazer esta conexão. Mas muitas vezes, assim, a gente separa de forma didática mesmo. Para a gente poder explicar, entender aquele histórico, entender aquela família, entender aonde que a criança está inserida, qual o ambiente, qual o contexto, isso tudo é muito importante, sabe? Então, a gente começa com história clínica, né? Mas a gente precisa de fazer uma história clínica bem feita. Eu preciso saber, desde lá de trás, como que foi a nutrição dessa mãe antes dessa gestação. Se essa mãe teve algum aborto, se essa criança teve uma gravidez tranquila, quais intercorrências aconteceram durante essa gestação, qual foi o tipo de parto que essa criança nasceu, se foi parto normal, se foi cesárea, se ela foi amamentada, se sim, por quanto tempo, se não, por quanto tempo ela demorou para ser amamentada, se ela recebeu fórmula, se a fórmula foi ofertada nas primeiras 24 horas de vida ou não. São detalhes que, quando a gente vai construir esse histórico complexo e completo, isso vai fazer muita diferença. Inclusive em entender comportamentos, sinais e sintomas que o corpo dessa criança vai trazer. Né? Então, nós vamos falar aí sobre medicações que a mãe possa ter usado ou não na gestação. Uso de antibiótico na infância. Se sim, por que, quando e quanto, qual frequência. Infecções recorrentes, se elas existem, otites, infecções respiratórias, urinárias, né? Isso traz para a gente muita coisa que a gente vai pontuar ali, às vezes, em exames, daqui a pouquinho. Histórico de alergias e atopias, eczemas, rinite respiratória, rinite alérgica, asma, condições atópicas, sabe? Condições atópicas compartilham mecanismos imunológicos. E pode compartilhar com desequilíbrio intestinal, que são mais frequentes em crianças dentro do espectro autista. Se pai e mãe têm atopia, qual o histórico familiar que essa criança traz? Se souber, né? No caso, algumas crianças não vão saber, mas se souber. Histórico de doenças familiares. Não só físicas, vamos dizer assim, como emocionais também, apesar de que as doenças ditas emocionais são físicas, né? Mas são colocadas em um outro patamar. Essa história física, ela é importante, tá? Histórico de intolerância alimentar, sinais de intolerância à lactose, reações a alimentos, padrões de melhor ou pior intestinal associado à alimentação. Isso é importantíssimo.
Importantíssimo. Eu diria que talvez fundamental. Desenvolvimento neuromotor. Quando que essa criança sentou, quando falou as primeiras palavras, quando apareceram os primeiros sinais do transtorno do espectro autista, se for uma criança dentro do espectro autista. Esse padrão de desenvolvimento traz para a gente muitas pistas sobre o timing dessas disfunções, que também é muito importante. Se essa criança está em terapias, quais terapias que ela está fazendo? Com quem? Quem são os profissionais que acompanham ela? Isso traz para a gente uma informação sobre estimulação, carga de estimulação, possíveis sinergias, sabe? Como que a nutrição pode entrar ali junto para acompanhar isso. Isso é muito importante. Se essa criança está usando alguma medicação, ou se já usou, se trocou, por que trocou, se deu certo, o que deu certo, o que não deu certo. Suplementações, o que já fez, em qual dose, em qual forma química, aonde esse processo está inserido, tá? Aí a gente entra numa segunda dimensão, gente, né, que eu comecei falando que eu ia dividir em dimensões. Então, essa primeira dimensão é sobre o histórico. E ele é importantíssimo. E não existe nesse momento aqui, gente, informação boba. Tá? Eu escuto muito isso dentro do consultório. Ah, mas essa informação é boba, não sei se tem a ver. Tem a ver. O que tiver a ver com a criança, o que tiver impacto na criança tem a ver. E é importante. E a gente precisa falar. E a gente precisa entender. Porque às vezes é uma informação que vai fazer total diferença no comportamento, num distúrbio gastrointestinal. Independente da relação, ela vai ter, pode acreditar. O olhar sistêmico, ele traz muito isso pra gente, que as pequenas informações dizem muito sobre essa criança. E o que ela já passou vai dizer muito sobre o que vai vir por aí. Tá? Né? Então, agora falando na dimensão 2, nós vamos falar do padrão de alimentação. Do padrão de alimentação real daquela criança. E aí entra a Raquel, como nutricionista, com um olhar de zero julgamento, mas de muito acolhimento e muita empatia, tá? Então, a gente vai ter que entender como que a alimentação acontece, qual que é o contexto que essa alimentação está inserida, como que é o comportamento, quais são as limitações, quais são os recursos, como é o ambiente, a ambiência, aonde essa criança faz essas refeições, com quem, em qual estado de espírito isso acontece. Né? E aí eu trago para vocês aqui dois exemplos, tá? E esses dois exemplos que eu vou dar, eu fui autorizada a falar, não vou falar nome, etc. Mas eu pedi, posso contar? Fulano, posso contar? E essa autorização foi concedida a mim, tá? Uma foi uma criança que comia com os irmãos fazendo para casa, e ela ficava perdida ali no meio daquele contexto de para casa dos irmãos mais velhos. E não havia uma atenção para o que... Se ela comia ou não comia, se estava bom ou não. Não havia uma atenção ali. Então, isso era um ponto ruim. Mas havia companhia. Um ponto positivo. Havia um ambiente familiar, tá? Então, tudo tem seu lado ali, né? E uma outra criança, que quando eu recebi o vídeo, meus pacientes todos me mandam vídeos das alimentações deles. E tinha um chinelo na mesa. E eu perguntei pra mãe assim, fulana, por que esse chinelo tá em cima da mesa? Ela falou, pra ele saber que se ele não comer, ele apanha. Falei, posso fazer isso com você? Você tá louca, Raquel? Lógico que não. Eu falei, você acha que ele tá se sentindo seguro pra ser alimentado dessa forma? Então, são casos aí pra gente ir pensando, tá? E pensando exatamente no contexto que a gente tem ali dentro de casa naquele momento. Isso também é muito importante. Isso vai fazer diferença, isso vai impactar. De forma positiva ou negativa, mas vai impactar. Tá? Né? Então, e aí, dentro disso, a gente vai pensar qual que é o cardápio aceito. O que essa criança aceita comer atualmente?
Não o que você gostaria que ela comesse, o que ela aceita. Como que é a oferta desse alimento? Como que vocês lidam com a recusa ou com o querer sempre mais? Quais respostas essa criança recebe sobre esses estímulos? Essa criança é uma criança que se alimenta ou é alimentada? Nós vamos aprofundar isso depois também, tá? Qual que é o cardápio recusado? O que se oferece e não é aceito? E qual que é a reação? É uma simples rejeição? É uma reação de náusea, de vômito? É uma descompensação emocional? É uma crise sensorial? Qual que é a intensidade dessa reação? A intensidade dessa reação me informa muito sobre o grau de seletividade e a necessidade de uma possível intervenção, tá? A criança senta à mesa durante a refeição? Por quanto tempo? Usa talher? Come no mesmo local? Existe um ritual específico? Um prato determinado? Uma posição dos alimentos? Aceita outras pessoas comendo à mesa ou come sozinha? Né? Comer em horários é tranquilo? É caótico? Tem muito espaço entre as refeições ou muita proximidade? Esse espaço muito grande é o suficiente para gerar uma hipoglicemia, uma piora de comportamento? Fica muitas horas sem comer ou quer comer o tempo inteiro? Né? A autonomia alimentar, ela existe ou não? Precisa de alimentação complementar assistida? Né? A quantidade que ela come, a estimativa do volume, uma colher, meio prato. Tudo isso são detalhes que são fundamentais, importantíssimos para uma boa avaliação nutricional. E aí, vocês sabem que eu falei que nós vamos conversar sobre o intestino todo santo dia, né, gente? Não será diferente em termos de avaliação nutricional. Muito pelo contrário. Grande parte do tempo que a minha avaliação nutricional demanda vai ser sobre o intestino. Né? Porque a gente já entendeu que ele organiza muita coisa na nossa vida. Então, essa avaliação precisa ser muito criteriosa e com muito cuidado. Né? Quantas vezes por semana essa criança evacua? Tem dias fixos, tem horários fixos, é regular, tem alternância entre constipação e diarreia, tem um padrão intestinal ou não tem? Qual que é a consistência dessas fezes? Né? Para isso a gente usa a escala de Bristol para avaliar. É diária essa escala? Isso muda? Ele vai sozinho ao banheiro? Precisa de auxílio? Tem resistência para fazer cocô? Tem resistência? Tem comportamentos que precedem essa evacuação? Agitação, posicionamento corporal específico? Tem alguma dessas questões? Isso é importante. Tá? Tem dor abdominal, distensão, gases, náusea, vômito, regurgitação, dor de cabeça, empachamento, falta de fome, excesso de fome. Piora quando come algum determinado alimento? Melhora quando come algum determinado alimento? Tem padrão comportamental alterado com o que come, independente da família? Às vezes fala assim, Raquel, tem, mas eu não consigo ainda distinguir o que é, mas que tem. Isso é muito comum, tá? E a gente vai trazer ferramentas para que essa família consiga descobrir exatamente qual é o problema, tá? Tem histórico de tratamento intestinal? Já usou laxante, antibiótico, fibra, probiótico? Quando, como, qual que foi o resultado? Como que tá tudo isso? Tá? Isso aí a gente pode trazer outras questões que nós vamos falar ali também em exames, que a gente tem um padrão de exames que traz muita informação pra gente, tá? Muita informação.
Mas antes de exames, a gente vai entrar na quarta dimensão, que é a avaliação do sono. Isso também é muito importante. Lembra lá que nós falamos sobre o triptofano, a serotonina, a melatonina, né? O que a gente vai avaliar sobre esse sono? Horário que dorme, horário que acorda, regularidade do sono. Crianças que dormem e acordam em horário muito variáveis têm ritmo circadiano sambado, desregulado, altera a produção de melatonina e serotonina, altera o metabolismo de nutrientes. Então, isso é importante. Quanto tempo essa criança demora para adormecer? Ela deita e demora 30 minutos para dormir? Ou ela deita e dorme? Esse tempo para adormecer me conta muita coisa. Me fala sobre ansiedade, me fala sobre cortisol noturno, deficiência de magnésio, deficiência de triptofano, exposição à luz azul de telas. Tá vendo como tudo está relacionado? Qual é a qualidade do sono dessa criança? Ela acorda à noite? Quantas vezes? Consegue voltar a dormir sozinha? Acorda muito cedo e não volta a dormir? Essa criança conta pra gente, se possível for, se ela acorda cansada ou descansada? Como que ela acorda? Ela acorda feliz? Ela acorda de mau humor? Ela acorda nervosa? Ela acorda chorando? Ela acorda sorrindo? Tudo isso são fatores importantes. Essa criança come muito próximo de dormir? O que é que ela come? Tem histórico de hipoglicemia noturna? E faz uso de melatonina? Se sim, há quanto tempo, em dose, horário, via de administração? Né? Avaliação. Aí, depois disso tudo do sono, a gente vai pensar numa avaliação do comportamento. Tá? E essa é uma dimensão muito incomum dentro da avaliação nutricional, mas ela precisa ser muito bem olhada e muito específica para o transtorno do espectro autista. Tá? É um comportamento indireto do estado nutricional quando a comunicação verbal é limitada. Isso é muito importante. Isso ajuda não só aos profissionais, como à família. Tá? Então, a gente vai perguntar o quê? O que a gente vai pensar? Sobre irritabilidade, regulação emocional, frequência e intensidade das crises, o que desencadeia, quanto tempo as crises duram, como a criança se recupera. Irritabilidade exagerada pode ser sinal de deficiência de ferro, zinco, magnésio, vitamina B6, desbiose intestinal. De repente, se você corrige isso de forma adequada, essa criança tem uma melhora absurda do comportamento. E essa família tem um alívio na alma, né? E a atenção e o foco? Consegue manter uma atividade por mais tempo, uma atividade preferida, em atividade não preferida, em coisas que não gosta, por quanto tempo? Porque aí nós vamos pensar em ferro, vamos pensar em ômega 3, vamos pensar em dopamina. Tem nível de agitação motora, capacidade de esperar, tolerância à frustração, piora quando está com fome ou não. Vamos pensar em indicar, isso pode ser indicativo de excesso de glutamato, deficiência de GABA, reação a aditivos alimentares. Eu falo que o meu filho, não sei se vocês conhecem aquele filme do Gremlin, que era um bichinho de pelúcia, bonitinho, lindinho, que quando jogava água ele virava um monstrinho. O João Ricardo era assim quando ele tinha contato com leite. Nossa, eu falava, gente, vocês foram embora, o monstrinho chegou aqui em casa. Estou falando do meu filho, tá, gente? Eu brinco como mãe, eu posso falar dele assim. Mas era assim. Tinha uma alteração comportamental imensa. Tá? Qual que é o nível de ansiedade dessa criança? Quais são os gatilhos? Tem pior em algum período do dia? Né? Será que tem comprometimento da via serotoninérgica? Será que tem B6 adequado aí? Comportamentos, estereotipias, que a gente falou muito ontem.
do triptofano está sendo desviado pela via das quinurerinas, né? E isso aí pode aumentar a estereotipia. Como que está esse intestino? Qual o marcador de permeabilidade? Isso é muito importante. São questões até aqui onde a gente está avaliando uma forma subjetiva. Mas é extremamente importante, na grande maioria dos casos, que a gente traga a essa avaliação uma avaliação laboratorial. E aí, gente, é um mundo de coisas, tá? A gente tem diversas formas de fazer essas avaliações. Em exames que eu diria ali básicos, né, de primeira linha, essenciais, eu acho, como hemograma, com plaquetas, né? Vamos avaliar ali dentro qual que é o volume corpuscular médio, se tem anemia, qual tipo de anemia que é. Um VCM baixo sugere deficiência de ferro, um VCM alto de B12, né? Leucócitos, glóbulos brancos, eles vão trazer para mim informações sobre o sistema imunológico, presença de inflamação, de infecção. Em estados inflamatórios crônicos, pode alterar a quantidade de plaqueta, né? O hemograma é uma triagem inicial, né, gente? Eu acho que ela é a hemoglobina, a dosagem de eosinófilos, como está o padrão inflamatório dessa criança, né? E aí, ferro, ferritina, saturação de transferrina, são 3 exames que trazem um painel de ferro, de como está o metabolismo de ferro, né? Vitamina D, gente, vitamina D, eu falo que se ela tem um papel neurológico central imenso, um papel imunológico sensacional. E a deficiência é altamente prevalente em crianças dentro do espectro autista, tá? Então é importante a gente avaliar essa vitamina D dessas crianças. A gente vai pensar aí, eu não vou falar sobre valor de referência, tá? Vitamina B12 e folato. Se a gente for pensar dentro do espectro autista, nós vamos falar em holotranscobalamina, ácido metilmalinônico urinário. O folato sérico, ele reflete a ingestão recente. O folato eritrocitário, aquele que está dentro das hemácias, reflete os estoques de 2 ou 3 meses. Então, ele é mais representativo dentro do status crônico. Ah, Raquel, mas eu só consigo fazer o folato sérico. Faz o folato sérico. Os zincos, não consigo fazer o zinco eritrocitário, a maioria dos planos não cobre. Então, vamos fazer o zinco sérico. Né? O contexto que a gente falou ontem, de alteração de MTHFR, se existe a possibilidade, vamos avaliar. Zinco, gente, o zinco participa de mais de 300 reações enzimáticas. 300. Né? O zinco sérico é influenciado por inflamação aguda, sobe ou cai artificialmente em processos inflamatórios. O zinco plasmático é mais fidedigno, né? Magnésio sérico é um dos exames mais comuns. Mas ele seria interessante em estado intracelular ou eritrocitário, porque o magnésio sérico, o corpo mantém o magnésio em faixas ali, sabe? Então, o magnésio eritrocitário, ele traz um estado mais real pra gente. Mas, de novo, não dá para fazer o eritrocitário? Faz o sérico. Porque se o sérico também já der baixo, sinal de que aquele corpo já não está conseguindo nem manter naquela faixa que ele precisa mais. Né? Aí a gente vai fazer dosagem de hormônios tireoidianos. Olha, um exame importante, dentro desses de painel de primeira linha ali, é a homocisteína sérica. Isso é um exame muito interessante, tá? Porque ela faz um marcador direto da eficiência do ciclo de metilação que a gente falou ontem. Né? Acima de 10 indica um comprometimento do ciclo, seja por deficiência de B12, folato, metilfolato, né, da B6, ou por uma variante de MTHFR não compensada, né? E
muito pouco se pede homocisteína em crianças, mas deveria ser pedido, tá? E aí, em exames complementares, que aí são exames onde a gente vai avaliar a necessidade de pedir para cada um. Gente, eu vou falar de um tanto de exame, não é para sair pedindo esse tanto de exame para todo mundo, não. Nem é para se fazer tudo de uma vez. A gente faz uma primeira linha, dos resultados que saírem ali, a gente vai fazer um raciocínio clínico para onde a gente vai caminhar, tá? Tanto que alguns, eu não vou nem especificar muito, tá? Mas a gente vai fazer perfil de ácidos graxos eritrocitários, a gente vai fazer uma dosagem de glicemia e insulina, a gente vai caracterizar o estado OMA de resistência à insulina, né? Esse estado aí a gente vai calcular a partir da glicemia e da insulinemia de jejum, avalia a sensibilidade à insulina. O que a insulina vai me falar? Quanto o meu pâncreas precisa trabalhar para manter aquela glicose em estado ok. Em crianças seletivas que comem muito carboidrato, a gente precisa ter essa atenção. Né? Como que está o colesterol, o triglicérides, o ácido úrico? O ácido úrico também vai me dizer sobre desbiose. A correlação entre os exames talvez seja tão importante quanto os valores. Né? PCR, como que está o PCR dessa criança? Existem padrões, alguma suspeita de alergia alimentar? Quanto que está o IgE total? Qual que é a suspeita? Vamos fazer um IgE específico? Isso é importante. E aí, gente, em exames mais complexos, a gente falaria aí em ácidos orgânicos urinários, tá? Que é um exame funcional, que vai avaliar a função metabólica. É uma única amostra de urina, vai me contar um monte de coisas sobre função mitocondrial. Será que essa criança está produzindo energia de forma eficiente? Metabolismo de neurotransmissores, marcadores indiretos dos níveis de serotonina, dopamina e GABA. Metabólitos de bactérias e fungos específicos, incluindo o supercrescimento de cândida. Detoxificação, tá? Mas é um exame de poucos laboratórios, não é um exame tão simples. É um exame onde a gente vai ter um custo maior para fazer, mas em casos específicos é fundamental, é muito bom. A gente vai dosar também de uma forma específica, quando preciso for, as aminas biogênicas, né? As aminas são produzidas a partir de aminoácidos e podem influenciar em comportamento, sono, atenção, intestino, respostas neurológicas. Então, ali a gente pode investigar alterações relacionadas à dopamina, serotonina, histamina, tiramina. Né? A gente pode avaliar metabólitos como o ácido homovalínico ou o ácido vanilmandélico, as catecolaminas, o 5-HIAA para serotonina, ácido quinolônico e quinorênico, via de triptofano. Né? Então, a gente vai também ter a possibilidade hoje da gente avaliar a histamina plasmática oadal. Quando você tiver suspeita de irritabilidade, hiperatividade, eczema, sintomas gastrointestinais, intolerância alimentar, a gente tem uma possibilidade de avaliar essa histamina oadal também, né? E junto com isso, gente, a gente pode também fazer uma análise de microbioma. A gente pode entender aí se existe um supercrescimento de fungo, um supercrescimento de bactéria, uma desbiose. Quem está presente ali naquele intestino? Quem está comandando aquilo ali, né? Quais espécies bacterianas, quais fungos, quais arqueias eu tenho? Qual o comprometimento que isso pode me trazer? Então, a avaliação de microbioma hoje é um exame mais fácil, vamos dizer assim, de se fazer, né? O custo já caiu um pouco. E a gente vai pedir ele quando tiver suspeita de desbiose,
falta de resposta a probióticos, sintomas gastrointestinais persistentes sem causa identificada. Isso vai nos trazer um norte de como trabalhar ali. Isso é muito bom, tá? Então, a gente vai ter muita coisa ali, dentro desses exames. Lembrando que esses exames precisam ser pedidos por um profissional que entenda por que ele está pedindo. E não pedir por pedir, pegar essa live aqui, copiar todos os exames que eu falei e sair fazendo. Não é isso. Lembre-se que isso precisa de ter uma história clínica junto com uma avaliação clínica feita por um profissional que entenda. Não é para sair fazer exame toda hora, à torta e à direita, exames caros, às vezes exames que não é o momento para ser feito. Vamos pensar nisso, tá? Diário alimentar, gente, isso é uma coisa que é muito importante pra gente. O diário alimentar, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. O diário alimentar é uma ferramenta poderosa. Às vezes a gente não dá a ele o tamanho e o valor que ele tem, tá? Ele é barato, ele não precisa de indicação, ele não precisa de laboratório. É fácil de ser feito, mas muitas vezes é feito de forma incompleta. E quando feito de forma incompleta, a gente perde um pouco do sentido dele, tá? E dentro do espectro autista, a gente não vai fazer um diário alimentar que fale somente o que a criança comeu. Não é isso. A gente vai colocar o que comeu, o que recusou, como comportou, como dormiu, como evacuou, quais comportamentos chamaram a atenção. Esse diário alimentar bem feito, completo, ele vai virar um mapa de relações, gente. Isso traz um mundo de informações. Nós vamos trazer hoje, quem quiser pode me pedir, tá? Um exemplo desse diário alimentar, senão mais para frente a gente vamos ter uma conversa aí sobre um curso, e aí isso vai ser uma parte do material, tá? Não sei nem se era para eu falar isso hoje, mas já falei, tá bom? E a gente vai trazer como usar esse diário na prática, como fazer, quais informações são importantes, tá? E aí, gente, chegamos no finalzinho da nossa live aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre erros comuns, tá? Vou falar 7 erros mais comuns no início do cuidado nutricional. Avaliar só o que a criança come, não avaliar o que ela absorve. Ele é silencioso, tá? Para isso os exames são importantes. Ignorar o contexto familiar e socioeconômico da família. Aquilo que eu preciso prescrever precisa caber dentro dessa família. Caso contrário, eu não estou ajudando, né? Fazer mudanças radicais. Eu brinco sempre assim, tá vendo isso aqui que você comia? Esquece que agora que você vai comer isso aqui. Isso não existe. Respeito à família que está com você. As mudanças precisam ser gradativas. Comunicar com toda a equipe, né? Não comunicar, na verdade, com a equipe que está atendendo essa criança é um erro importante. Desistir. Gente, eu falo que a gente não tem direito de desistir de saúde de filho. Não tem. A gente precisa persistir. É nossa responsabilidade, enquanto pais e cuidadores, prover a melhor alimentação para essa criança. É nossa responsabilidade. É nosso dever. E a gente não pode desistir. E o último, gente, eu acho que mais comum é seguir protocolo de internet que é feito para todo mundo e não é individualizado. Procure um bom profissional. Faça uma alimentação que seja direcionada para sua criança. Tá? Nossa, quanta coisa, né? Falando bastante hoje. Mas são informações pertinentes.
mais prática, sem muito lero-lero, com objetividade. É o que você precisa saber, é o que você precisa pensar, é o que você precisa trazer. E é o que você precisa procurar em um profissional para acompanhar a sua criança. Que ele te faça essas perguntas. Que ele indague dentro do tratamento todos esses padrões. Aí sim, você vai conseguir ter uma avaliação nutricional direcionada para a sua criança, direcionada para o espectro autista, que vai trazer resultados. Porque o que a gente quer é qualidade de vida para os nossos filhos. E a qualidade de vida, ela passeia diretamente na nutrição. A qualidade de vida do seu filho, a qualidade de vida que a sua criança tem hoje e a que ela vai ter no futuro, passeia diretamente no campo da nutrição. Isso eu não tenho dúvida. Cada garfada que a sua criança consome vai impactar lá no cérebro dela. E para que essa alimentação seja adequada, ela precisa passar por uma avaliação nutricional adequada. Então, estão aqui as ferramentas que a gente precisa, os caminhos que devem ser seguidos dentro de uma avaliação nutricional, para que você procure um profissional que saiba fazer exatamente isso, e faça bem feito, e faça direcionado, e traga caminhos e sugestões para você, para sua família, para sua criança. Tá bom? Te espero amanhã. Vamos conversar mais e mais e mais. Um beijo grande.